Oi, Leandro, tudo bom? Tudo ótimo. Cara, a gente está precisando encontrar alguém que realmente conheça a realidade dos povos indígenas, uma liderança que seja representativa para o Brasil inteiro. Você tem algum nome aí bom? Olha, eu recomendaria você falar com o Paulo Tupiniquim. Ele é da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros. Ele é uma liderança extremamente qualificada e articulada. Ele vai poder te ajudar nisso. Alô? Paulo? Sim. Oi, Carolina aqui do Globo. Tudo bem? Tudo bom. Tá podendo falar agora? Posso falar sim. O Paulo Tupiniquim é coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. E o Leandro Prazeres morou quase toda a vida na Amazônia, cobre assuntos relacionados aos povos indígenas há 15 anos e hoje é repórter da sucursal de Brasília do Globo. Pois é, Carol, nos últimos dias os dois mergulharam em uma série de decisões do governo Bolsonaro que afetam diretamente a vida dos mais de 300 povos indígenas do país. Não só isso, também afetam a forma como é feita a exploração de minério, de energia hidrelétrica, com impacto direto sobre a preservação dos rios e, obviamente, também da floresta amazônica. Segundo o governo, o garimpo só poderá ser exercido por não indígenas em área demarcada se houver consentimento dos índios na região. Mas essa regra não vale para outras atividades de mineração e exploração hidrelétrica, para as quais os índios serão ouvidos, mas sem poder de veto. O presidente Jair Bolsonaro disse que tudo isso faz parte de um processo para que o índio seja cada vez mais um, abre aspas, ser humano igual a nós, fecha aspas. Mudou, o índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui. Em outro ato administrativo, o governo indicou o antropólogo Ricardo Lopes Dias como novo coordenador geral de índios isolados. Ricardo é conhecido pela atuação como missionário para evangelizar indígenas, embora tenha dito ao Globo que não vai evangelizar índio e terá uma atuação técnica. Como os povos indígenas veem essas mudanças e como elas afetam a proteção ambiental, esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com o Roberto Maltic e hoje com o Leandro Prazeres e com o Paulo Tupiniquim. Fique com a gente. Leandro Prazeres, o governo enviou para o Congresso um projeto de lei prevendo mineração, exploração de petróleo, hidrelétricas em terras indígenas. O que é que diz exatamente esse projeto? O que é que muda? Então, esse é um projeto bastante extenso e basicamente ele tenta regulamentar, como você falou, regulamentar atividades que antes ainda não estavam regulamentadas dentro de terras indígenas, como exploração mineral, exploração de petróleo, de gás natural, hidrocarbonetos em geral, né? E os aproveitamentos de energia elétrica também, para construir usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas. É um projeto bastante extenso que estava sendo gestado há muito tempo no governo. Eu acho que havia um grupo de trabalho desde a época do ex-presidente Temer, e é uma bandeira particularmente importante para esse governo e eles finalmente apresentaram, né, o projeto. Ninguém quer maltratar o índio. Por que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O projeto ele tem algumas características que estão sendo bastante criticadas, como a falta de possibilidade das comunidades indígenas vetarem as atividades minerais lá, né? Então, os indígenas que vêm ocupando essas terras, as terras demarcadas, até mesmo terras que não são demarcadas, eles não vão ter poder de veto se eles disserem não queremos essa atividade aqui, se o Poder Executivo entender que ela precisa ser feita e o Congresso autorizar, as coisas vão andar. Agora, como é que ficaria a questão da discussão sobre os projetos? Se as comunidades não têm mais esse poder de veto, quais são, digamos, os fóruns de discussão para saber se o projeto será bom também para quem mora lá, no caso, as comunidades? Então, isso ainda está bastante indefinido. O que o projeto deixa claro é que os indígenas não vão ter poder de veto em relação aos empreendimentos que entenderem que devam ser desenvolvidos lá. Os fóruns de discussão, o projeto prevê, antes do início da exploração, antes até em alguns momentos da pesquisa para saber se há uma jazida e tal naquela área, o projeto prevê as oitivas.
As oitivas seriam reuniões em que as comunidades indígenas, por meio das suas associações ou organizações, iriam ser consultadas sobre o que elas acham, o que deveria acontecer, se é que não deveria acontecer. Só que essas oitivas não têm o poder de impedir um projeto de ser levado a cabo. Então, esse é um dos principais pontos polêmicos desse projeto, né? Hoje, a mineração, a exploração de aproveitamentos hidrelétricos nas terras, eles não podem acontecer não porque os indígenas podem proibir, isso não está previsto, é só porque ainda não está regulamentado. O que esse projeto faz, quando regulamenta, é tirar qualquer possibilidade dos indígenas de impedir um empreendimento que eles entendam que talvez não seja interessante para a comunidade de acontecer. Os indígenas não vão ter poder de fazer isso. Então isso está sendo bastante criticado por entidades, por lideranças, tanto no Brasil quanto fora. E quais são as áreas do país, quais são as comunidades que hoje se fala que estariam mais visadas para essa exploração? Então, a primeira que já existe hoje mineração em terra indígena, mineração grande parte ilegal, né, porque não tem regulamentação. As principais áreas onde assim, a gente consegue visualizar o grande interesse seriam nas terras indígenas, na terra indígena Yanomami, né, que fica na divisa entre o Amazonas e o estado de Roraima. Lá existe uma atividade garimpeira muito forte, o governo federal vem... acho que no ano passado, se eu não me engano, no final do ano passado, teve uma grande operação para retirada de garimpeiros lá. A investigação descobriu um esquema de corrupção que legalizava ouro extraído ilegalmente de garimpos. A Justiça Federal expediu 22 mandados de prisão, 48 de busca e apreensão e sequestro de 100 milhões de reais em bens dos investigados. A gente já fez até um podcast sobre isso, Leandro, eu e o Maltic, sobre isso. Garimpo ilegal na Amazônia, inclusive em terra indígena. É um problema que não é novo, né? O cara chega, entendeu? Ele vai pesquisar a área, ele coloca a sonda, vê se ali tem ouro. Aí ele desmata um barranco 25 por 50 ou 50 por 100, depende do tamanho da área. E ali ele começa a trabalhar manualmente, com os braços. Ali ele bota um motorzinho, 4 cilindros, 3 cilindros, e ali começa a mandar água para cavar um buraco. Isso ocorre lá nas terras Yanomami desde os anos 80, na realidade. O que chama a atenção é que a solução é encontrada pelo governo para lidar com esse problema, e aí, enfim, há pessoas que vão dizer que isso que é uma solução errada, é que em vez de combater essa atividade, o governo está regulamentando a atividade. Mas voltando à pergunta inicial, né, que áreas que seriam as mais visadas, a terra indígena Yanomami, certamente, o Vale do Javari, que fica no extremo oeste do Brasil, no estado do Amazonas, também é uma outra área onde se sabe que há uma grande concentração de reservas de ouro e outros minérios. Tem também no Tapajós, nas margens do rio Tapajós, também tem uma outra frente muito grande de garimpo ali, é uma atividade que acontece há muitos anos e que ocorre também dentro de terras indígenas. Mas há muitas outras, né? Assim, teríamos que olhar realmente no mapa e ver, mas o que eu poderia te dizer é que no Tapajós, certamente, lá no Yanomami e no Vale do Javari. Leandro, a gente já fez várias reportagens antes até do envio desse texto para o Congresso, mostrando as mudanças que foram implementadas na FUNAI desde o início do governo. Vamos relembrar um pouco essa linha do tempo? Bom, a primeira coisa que chama bastante atenção é que houve um processo de militarização ou de ocupação de vários postos dentro da FUNAI por militares, e também, no caso da própria presidência, não é um quadro indigenista, né? Não é normalmente a presidência da FUNAI era ocupada, vinha sendo ocupada por pessoas que já tinham alguma ligação com a causa indígena, e o atual presidente é um policial federal. Mais recentemente, nós tivemos a nomeação de um ex-missionário evangélico para comandar a coordenação de proteção aos índios isolados e de recente contato. Que é o Ricardo Lopes Dias, né? Exatamente. Isso chamou bastante atenção porque ele é ligado a uma entidade chamada Missão Novas Tribos do Brasil, que desde os anos 50 atua evangelizando indígenas aqui no país, mas especificamente na região amazônica, e a atuação deles é bastante criticada
porque, enfim, há críticas no sentido de que eles estariam prejudicando a cultura das etnias ali, e em alguns momentos até entrando em contato com indígenas isolados que não deveriam estar sendo contactados, né, contrariando a política do Brasil em relação a isso. Então aí teve essa nomeação. Mais recentemente, teve também uma decisão de não enviar mais cestas básicas para indígenas que vivem em Mato Grosso do Sul, por conta de uma situação da terra lá não ter sido ainda regulamentada, demarcada. Então, tanto internamente quanto internacionalmente, a política indigenista do atual governo vem sendo bastante criticada. As demarcações pararam, então é um momento bastante complicado para essas comunidades e para as entidades que defendem os direitos dos indígenas aqui no país. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que se oporia frontalmente a esse projeto, especialmente de exploração mineral das terras indígenas. No entanto, ele já criou uma comissão especial, já encaminhou o assunto. Então, na verdade, não estará paralisado na Câmara dos Deputados, né? Isso foi uma sinalização um pouco ambígua do presidente da Câmara, que, como você mencionou inicialmente, ele tinha dito que não era favorável a esse projeto, que por ele esse projeto não seria sequer votado, mas ele criou a comissão especial e a comissão especial vai começar a avaliar o projeto, né? É importante também pensar que, ainda que esse projeto avance na comissão especial e avance para as outras comissões, ainda vai caber ao Rodrigo Maia a prerrogativa de colocar isso em pauta, né? Depois que esse projeto passar por essas comissões, estiver maduro, vai caber a ele a prerrogativa de colocar em pauta. Então ainda depende muito dele e de quem o suceder, né? Se isso for demorar mais, mas depende muito da presidência da Câmara a tramitação desse projeto. Mas independente da tramitação desse projeto, já há entidades, já há uma série de organizações questionando a constitucionalidade do projeto, né? Então, ainda que esse projeto venha a ser aprovado, é difícil saber como é que um projeto é aprovado. Ele entra de um jeito e sai de outro. Mas nos pontos que são mais sensíveis ao governo, pelo menos, há bastante gente criticando e questionando a constitucionalidade. Então é um daqueles pontos que provavelmente vai acabar recaindo, caindo no colo do STF para decidir. Qual a sensação hoje dos funcionários da FUNAI, Leandro? Você que cobre essa área há tanto tempo e conversa com muita gente, porque muitos deles estão numa função, inclusive, de risco, né? Os que vão lá até as áreas de índios isolados, muitas vezes sem proteção. Qual é a sensação deles nesse momento? Olha, eu te diria que, enfim, no nosso trabalho a gente acaba conversando com bastante gente. As pessoas com quem eu tenho conversado, elas estão bastante preocupadas, tanto pelo que está acontecendo e a gente acaba ficando sabendo, quanto pelo clima interno, né? Eles argumentam que se instalou um clima de perseguição dentro da instituição. As pessoas estão com muito receio de darem as suas opiniões, de aparecerem, tanto que na maior parte das vezes elas só topam falar com a gente sob condição de anonimato, porque elas temem ser punidas. Imagina, é muito discricionário, né? Às vezes você tem um servidor que está em Brasília e se ele eventualmente desagradar um chefe ou a chefia, ele pode ser transferido para bem longe de onde ele mora, né? Então tá todo mundo com muito receio e muito preocupado com a direção de para onde vai, né? Sobretudo por conta das nomeações, algumas nomeações de pessoas que não têm ligação histórica com o movimento indígena. Há uma mudança do pensamento sobre o que é importante, o que é bom para as comunidades indígenas no atual governo, e isso está deixando o pessoal muito preocupado, e a maior parte deles, como eu falei, está com bastante receio até de se manifestar em relação ao que tem acontecido nos últimos meses. Leandro, prazeres. Obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
Paulo Tupiniquim, o governo essa semana enviou para o Congresso a regulamentação da exploração mineral em terras indígenas. A gente teve outras mudanças em cargos importantes da FUNAI recentemente. Como é que vocês estão vendo essas movimentações do governo? Olha, está sendo, se efetivando aquilo que o presidente falou durante toda a sua campanha, né? Por ali deu para a gente observar o que ele iria fazer, né, com as populações indígenas. Né, todos os desmontes das políticas públicas indígenas e indigenistas, desmonte da CESAI, da FUNAI, né, agora colocando um pastor evangélico para cuidar da pasta, né, dos povos indígenas isolados, de recente contato, né, indicação de um militar para poder assumir uma coordenação regional no Mato Grosso do Sul, e pessoas que são assim completamente desinteiradas do que se trata a questão indígena, né, que pactuam com tudo aquilo que o presidente falou e que vem fazendo. E por fim, né, esse PL aí, né, esse projeto da morte aí, né, contra as populações indígenas. Então, é uma preocupação muito grande para a gente, né, os povos indígenas do Brasil, mas estamos preparados para poder fazer um enfrentamento. Quando você fala em PL da morte, você se refere ao projeto de lei que trata da exploração mineral em terra indígena? É justamente isso, né? Porque pela Constituição Federal, as terras indígenas, elas só podem ser exploradas, né, abertas para exploração mineral, em último caso, né? Só depois de esgotada todas as procuras e não houver nenhuma outra terra, nenhum outro território público, né, que as terras indígenas poderiam ser abertas para poder fazer a exploração mineral. Né? Mas isso ainda, né, se houver a aprovação no Congresso Nacional e as comunidades afetadas, né, elas forem ouvidas. Né? Tem que se sentar com as comunidades e poder escutar elas. Os constituintes, né, quando eles escreveram a Constituição, eles deixaram assegurado isso, né, já preocupados com esse risco que poderia colocar, né, as populações indígenas. Né? Então, assim, por isso que nos referimos ao PL, um PL de morte, né, um projeto da morte. Na sua avaliação, qual seria o impacto nas comunidades indígenas, na prática, da aprovação desse projeto da forma como ele está, Paulo? Todos os impactos que nós podemos pensar, tanto cultural, tanto político-social, quanto ambiental, né? Porque, veja bem, né, com a mineração você não vai apenas tá abrindo o território para poder o cara chegar lá, cavar, explorar, tirar o ouro, o diamante, né, o minério que ele achar ali naquele território. Né, junto com isso, além do dano ambiental que ele vai causar, que ele vai ter que desmatar ou vai ter que contaminar um rio para poder fazer essa atividade, né, vai ter uma aglomeração de pessoas. Né, ele vai ter que levar pessoas para poder fazer isso. E com isso, né, vai chegar doenças, vai levar a prostituição, vai levar a droga, né, tudo isso para dentro das comunidades indígenas. Além de explorar a mão de obra das populações indígenas, que no final de tudo, né, vão acabar fazendo um trabalho escravo. Muito pelo contrário das notas que eles estão colocando aí, que os índios vão ficar ricos, vão receber indenização, que isso, que aquilo outro. Né? Quem vai se beneficiar com isso vai ser, né, o cara que vai minerar em terra indígena, não as populações indígenas. E as terras indígenas são as terras que têm a floresta mais protegida, os territórios indígenas. É ainda onde tem um meio ambiente, né, ainda tem uma preservação ambiental. Né, e se abrir as terras indígenas para isso, né, vai estar abrindo para a destruição do meio ambiente também. Vai ter pressão de ambientalistas. Ambientalista de paletó, gravata, uísque, carpete e ver televisão a noite toda. E também, né, fumando um cigarrinho, legal, a noite toda também. Legal, para não ter dúvida aí. O que você entende como uma maneira adequada de fazer a exploração da terra indígena para que ela não seja nem um santuário inexpugnável e também nem seja um local aberto à exploração predatória, seja dos rios, seja da floresta? Depende de qual tipo de exploração. Porque se você abre os territórios para exploração de minério, por exemplo,
né, para a lavra de ouro, de diamante ou de outros minérios que existem dentro dos territórios, de qualquer forma você vai destruir, vai degradar, né, porque eles não vão cavar, ou seja, tirar o minério dali e depois de uma outra forma recuperar, porque vão jogar mercúrio, outros produtos químicos ali que vai acabar atingindo os nossos rios, nossos mananciais de água. Agora, dentro da questão da produção agrícola, né, da área sustentável, se quiserem explorar essa área, que explore respeitando a nossa cultura, né, a nossa forma de produzir e o nosso conhecimento tradicional, né, não de qualquer maneira que eles querem, do jeito que eles querem fazer. O presidente Jair Bolsonaro, seja na campanha, seja na semana passada, afirmou claramente que, na opinião dele, os indígenas devem ser cada vez mais integrados à vida do povo que vive fora das terras indígenas, integrado ao modo de vida, digamos, usando as palavras do presidente, seres humanos iguais a nós. É isso que o povo indígena deseja? Não. Eu acho que é uma forma equivocada, racista e preconceituosa quando se fala dessa maneira, né? Nós somos seres humanos, né? De fato, no momento nenhum vivemos atacando pessoas, né, espalhando ódio, fazendo nada disso, né? Eu acho que o senhor presidente que tem que pensar como ser humano, porque ele não pensa como ser humano, não pensa como um ser racional, e sim como um ser racional, uma vez que ele tenta destruir vidas, né, de pessoas que estão quietas no seu canto, com a sua cultura, né, com o seu modo de viver. Paulo Tupiniquim, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Até. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.